Oi, família, bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Dalino, para quem não me conhece. Uma francesa conta como foi namorar um brasileiro na Europa, em português. Claro que em português, pô. Já bom, vamos ver. Ingrid Monini, aqui na França. É canal de uma francesa e... Estão as duas, parece. Vamos lá ver. Esse vídeo é longão pra cacete. Eu tinha que ver como um francês conta como é namorar uma brasileira, né? Mas tá bom, vamos ver essa aqui, depois vamos ver como é que um francês... Vamos ver o relato de homem, vamos ver de mulher, depois vamos ver de homem, falou? Vamos ver o que essa francesa vai falar, né? A imagem franco-brasileira, não? São duas, mano. Tem muito estilo europeu, né? Olá pessoal, bem-vindo ao Aqui na França. Eu me chamo Ingrid Bonini, se tu ainda não me conhece. Hoje aqui com a gente tem a Laura. Bom dia. E a Laura é francesa e hoje ela vai conversar com a gente em português, né, Laura? Sim, vou fazer o melhor que posso. Ela é muito linda. Estamos falando que essa aqui que é francesa, essa aqui. Não, essa não é francesa. Veja o português dela, meu parceiro. A Laura mora aqui comigo, a gente mora com mais 3 pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai interessar muito vocês, que é relação. Vocês adoram esse tipo de assunto. A Laura namorou com um menino brasileiro. Há quanto tempo, Laura? Foi há muito tempo? A relação terminou há 2 anos e a gente ficou junto 3 anos. Então hoje aqui no canal a gente vai falar sobre em que momento a diferença cultural facilitou e dificultou a relação deles, o que trouxe de bom pra ela, o que ela não gostou, vamos lá. A gente vai falar sobre tudo isso. Link original desse vídeo aqui na descrição, né, família? Fala muito bem português. Laura, te apresento. Olá, sou uma menina de 30 anos, eu sou francesa, vivi com um menino que é carioca durante 3 anos. Essa relação foi bem... Pô, o Brasil bem grande foi pegar logo um carioca. Uma aprendizagem grande, uma aprendizagem muito grande para os dois. Ambicemos por positivo, né? Positivo. Vamos... E logo o pão. Senão o pessoal corta o vídeo e vai embora. Então, no que a cultura brasileira ajudou pessoalmente ou na tua relação? O que foi muito lindo descobrir e que o pessoal francês não tem mesmo nada disso, é a espiritualidade. A gente que encontrei, e este menino especialmente, tem uma espiritualidade muito grande, que não é religião, que é simplesmente de ver as coisas além do corpo, além das pessoas, botar o que acontece na vida num plano superior. E isso é mesmo o oposto do que somos franceses. Nós somos mesmo muito quadrado, muito científico. Sentiu Os isso europeus não sempre tem uma franceses. esperança de acreditar de que alguma coisa vai acontecer de bom, que vai vir de não sei aonde. Cada coisa que acontece tem uma razão. E os franceses são bem cartesianos, né? Bem cartesianos, assim mesmo. É impressionante. E isso numa relação primeiro dá muita paixão no nível físico, porque é uma coisa que, não sei, que dá mais valor ao que acontece fisicamente. Acontecer em 2 planos, espiritual e físico, então é mais pleno. E também na vida cotidiana transformar tudo o que acontece em alguma coisa que é boa, que é assim, é normal, tem que ser assim. E nós somos muito rebeldes, tudo que acontece sempre criticamos. Eu fiz um vídeo sobre o que eu não gosto aqui na França. E aí nesses itens tem o fato de reclamar o tempo todo e de ver as coisas muito do lado negativo, né? Então é mais ou menos isso do que tu tá falando. Sim. De não tem problema, passa pra outra coisa e vamos lá e segue o barco, né? Isso é muito bom. Mas a gente tem qualidade no Brasil, grande. gente. Não é verdade? Valoriza a tua cultura, tchê. É uma qualidade muito grande. Então, foram boas. A cultura brasileira é muito, muito intensa. É muito completa. Tem cultura africana, tem cultura indígena, tem cultura portuguesa, tem música de todos os âmbitos. E Muita isso dá gente uma fala riqueza isso na do criação que é impressionante. Brasil, né? Tipo, hoje Mas há que tem mistura. costume de ouvir ritmos muito complexos para nós. Nós temos rock and roll, não? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É muito quadrado. E quando eu estive a criar, porque nós tivemos criatividade artística juntos com este menino, e ele traz sempre coisas muito completas, tipo... Na criatividade. Na criatividade. Sim, que eu tipo, acho. a música
música é muito cheia, o jeito de dançar, o jeito de se mover, que vai chamar a movimentos talvez de um tipo de dança africana, que vai chamar a movimentos tipo de orixás, não sei o quê, de muitos âmbitos. E utilizando muitos meios. E isso é muito lindo, é muito rico. É a abertura, né? Porque a gente tem 500 anos só, o Brasil não tem... Na França é muito antigo e teve muita guerra e teve que... Espera aí, essa moça então é brasileira, né? Mas ela tá parecendo Macron. Desculpa, tá parecendo francesa. Tá parecendo Macron. É por causa dos olhos, né? O nariz dela, tudo tem um aspecto francês. se reconstruir. E o Brasil, ele tem a cultura indígena, mas todo o resto da cultura e essa mistura é tudo que veio, né? Então a gente é muito aberto para tudo que vem de fora. E aí muita mistura e... que eu senti também falta um pouco aqui, né? Que aqui é tudo gavetinha, assim. Sim, nós somos muito orgulhosos de ter uma cultura francesa que tem muitas coisas, que tem... que supostamente é bem feita e que tem bases boas, não sei o quê, mas hoje em dia é um esforço para o francês ser aberto. E acolher o que vem de fora. Tentamos e muita gente gosta e os jovens viajam muito porque gostam de encontrar outra cultura, mas a cultura mesmo francesa é muito fechada. Né? Bom, nas coisas difíceis, este sentimento de insegurança que ele tem muito. Ele que tinha o sentimento de insegurança. Sim, de insegurança caminhando na rua, tipo, se uma rua está meio escura. Não é que isso está no sangue, afinal? Bom, não é no sangue, né? Virou costume, porque também ele veio no Rio de Janeiro, né? Então espera o quê? Aquela insegurança mesmo, né? Não conseguia mexer o telefone na rua. Não sabe o que vai acontecer e tem medo. Esse por de medo. Insegurança pessoal. Insegurança pessoal, por uma parte, e também uma forma de insegurança na nossa relação. Quer dizer, uma das coisas que ela mais notou no Brazuca é que o Niga era muito inseguro na relação, na sociedade, entende? Era muito inseguro. Porra, será que não estava a acreditar que peguei uma gringa, maluco? É tão aberto a forma de relacionar que foi difícil para ele, tipo, confiar mesmo. Não ter ciúme, confiar em mim e... Ciúme é uma coisa muito de ser humano. Eu sou ciúme pra caralho, não admito, né? Você também é maluco. Mas, poxa, tem pessoas que o ciúme deles passa dos limites. Mas, poxa, é bom sentir ciúme da pessoa, entende? Não, porque não. Sente ciúme mesmo, maluco. Sente. Nossa relação, nosso amor e dizer, ok, tá bom, vai funcionar. Eu acho que é a coisa mais humana. E não tenho que estar assim, tipo, esperando embaixo da porta. Quando ela tá de festa para ver se sai com alguém. É que no Brasil a gente tem uma cultura já muito... que vem da religião, né? Que é essa cultura do namorar, casar, ter filho e ter muito ciúmes, né? O ciúme tá na cultura, é normal, é tratado como normal. E é muito triste, né? E aí, essa coisa do tipo, é meu, me pertence, e isso é uma coisa que eu vi que é muito mais tranquilo aqui na França, né? No Brasil eu tenho amigos que se o namorado não pode ir na festa, a pessoa não vai, né? Ou vice-versa. Acho que Angola também é assim. Cada dia eu descubro que Angola tem muito a ver com o Brasil. Não, na verdade é que o Brasil tem muito a ver com Angola. As pessoas não são independentes, assim. As relações são muito fusionais, né? No Brasil. Acho que tem essa coisa do tipo, não tem independência de fazer coisa sozinho, de viajar uma semana com um amigo sem ter a namorada, ou vice-versa. Ou medo que a pessoa vai trair. É assim, né? É mesmo assim. O que é bem difícil é que, tipo, este menino parece aberto e ele pode estar com muita gente, não sei o quê, mas no momento que está numa relação, não parece que está aberto. Parece que eu tenho que ficar com ele e seguir e estar dando uma espécie de confiança sempre, tipo, muito maternal. Esta forma de relação, para mim, não é legal. E para ele, tentou evoluir sobre isso quando vocês estavam juntos. Sim. Mas foi muito difícil e foram muita crise de cólera, de não entender, de não saber, muito apaixonado também. muita paixão, não? Quando algo vai mal, tudo vai mal e grita. É um drama, é um drama. Dramático. Isso é muito brasileiro, meu. Mas não tenho cólera, não sei. Vamos assim. conversar. Sim, tá bom. Isso é um sentimento, vai passar. Tranquilo, senta-te, vai estar bem. Brasileiro é muito intenso. Os europeus são assim. Os europeus cada vez mais são chatos, né? Um bom relacionamento normalmente é quando a mulher trata o homem como se fosse a mãe dele, entende? Esses vão durar.
esses vão durar, entende? Muito né? intenso. Tá bom, tá muito bom. Tá muito ruim, mas muito ruim. É um drama, né? É um drama. E tipo, é tão uma... Para mim E a gente tem que voltar nesse assunto que tu falou, que é interessante, do infantilizar, né? Do maternal. Maternal é difícil. Porque eu acho que tem essa coisa que vem do patriarcado, que vem do machismo brasileiro também, do homem que sai da casa da mãe e casa e vai pra casa da esposa e confunde um pouco a mãe com a esposa, né? Não tô dizendo que é consciente, às vezes é inconsciente, né? Mas que não tem o hábito de fazer algumas coisas, uma dependência de uma pessoa, né? E isso acontece um pouco menos na França, porque no Brasil a gente tem menos condições de morar sozinho, e na França, quando vai fazer faculdade, a gente já sai de casa mais cedo e vai morar sozinho, e aí às vezes tenta se virar sozinho, ou mora em colocação, e aí é confrontado com outro, a ter que lidar com outras pessoas, a ter que dividir as tarefas de casa, que é um pouco mais diferente para algumas classes no Brasil, né? Eu acho que isso também não ajuda no fato de duas culturas que têm um histórico que é diferente, né? Nessa criação. Eu sou não é italiano, eu sou um pouco maternal, mas com outro menino vai funcionar porque ele é independente, então não necessita muito esforço. Mas quando uma pessoa está muito na necessidade de sentir-se cuidado, estar com confiança e tudo, e que a outra pessoa é um pouco maternal, isso desequilibra muito. Porque vai no lado ruim. Fica da dependência mesmo, né? Cria dependência. Sim. Ou mesmo assim durou 3 anos a tua relação? Sim, não, Com porque muita foi luta. muito boa. Porque o amor dura 3 anos ou... Logo não abre a olhos e assim, hoje acabou, não te chamo mais. Não sei. Foi muito intenso, porque a gente fez muita coisa junta. E logo é verdade que ele vindo do Brasil para a França, para Paris, e com um objetivo muito grande, tipo, uma decisão muito grande de quitar o Brasil para vir para fazer o teatro, para fazer a escola, para começar a companhia, para ir num lado criativo assim, bem focado. E com um objetivo que mesmo para ele é um objetivo que é muito grande e fica um pouco desequilibrado porque para mim é o objetivo, mas também tenho um pouco mais de segurança porque eu já conheço um pouco de gente. Eu acho que quando um quita o seu país para viver o seu sonho tem que concretizar muita coisa. Abandona o seu país para um objetivo, tipo para não podemos perder arte, as pessoas. É meio uma guerra assim, porque tu chega aqui, tu tem que conseguir. Eu lembro que eu não aguentava mais o mestrado, que é bem difícil pra mim, foi o mestrado, e eu disse, não, eu vou fazer esse mestrado, eu vou tirar esse diploma. Eu pensei, se eu voltar pro Brasil, eu terei esse diploma francês, porque eu consegui, né? É uma coisa de conseguir, de vitória, né? Sim. É uma prova pra nós mesmos. Né? Eu acho que isso acontece com toda pessoa que sai do seu país para fazer alguma coisa. Que isso porque é difícil, né? Porque é difícil, porque já o caminho começou muito antes. Para mim o caminho começou 2 dias antes. Eu disse, vou ir para Paris. É fácil. Sim. Sabe? Não tenho que não pensar. vem de um ano antes da preparação do curso, né? Uma outra coisa que foi difícil de manejar a sensação de ser um imigrante que não é aceitado, que tem que fazer cola na prefeitura para ter os papéis, que tem que... Difícil. É muito difícil para um que vive pela enfim de Rio, que sempre tive um pouco o que queria, muito rápido, não é que tive que lutar muito para ter... Se vê um pouco mais de dificuldade. Grande, que tem que fazer muito esforço para ter um papel que diz que pode morar aqui, o que é muito injusto porque as fronteiras não têm sentido. Então isso dá uma raiva contra o governo. Isso, estás a ver? Tem outro pormenor que ela está aqui a acabar de explicar, né? Que você namora com aquela pessoa, só que depois tudo isto acaba, depois você vai ter que, para você alugar uma casa, tens que ter um comprovativo de não sei lá o que. Mano, complica. Entende? O governo contra o país onde mora e tudo. E esta raiva é difícil de... E isso vem de todo mundo, né? Por exemplo, da onde eu venho, a mesma coisa, né? Que eu chego aqui, já foi difícil chegar, e ainda tu vê porta que se fecha na tua frente. Tem que estar sempre indo na prefeitura, ficar fazendo fila de uma hora, pra que na hora a pessoa que tá na tua frente te trata como uma merda, né? E aí tu diga, cara,
difícil, né? E isso era difícil para mim, não sei, para os dois, não sentir que venha de uma cultura que é fechada, que é uma fortaleza, ele vem de outro lugar que para ele era lindo, mas tem raiva contra a minha cultura e é difícil de não tomar pessoalmente. Primeiro que já estando fora daqui, a gente tem um preconceito, os clichês, né? A gente já tem um julgamento do que pode ser a França, né? Que seja arrogante, lindo, romântico, classe, né? Tem todas essas coisas que a gente aprende sem ter realmente certeza, e aí quando a gente vem e alguma coisinha ali confirma, daí completa, né? Fica mais forte ainda, fica mais intenso. O que aconteceu foi que nós encontramos em Paris e logo fomos a viver em Berlim. Para ele, pouco a pouco, isso de pedir os papeles, de ter que estar sempre na prefeitura, ir às 4 da manhã para fazer fila, e tipo, não tem sentido. Então ele pensou, a gente vai se casar. Mas não é assim, porque eu estou no meu país, está na minha família, está tipo a minha mãe, está com os meus avós. E mesmo que para mim é uma coisa tipo dizer que vou me casar com um amigo que é estrangeiro para ele ter papeles, então ninguém está involucrado nesta história. Por isso que sempre tem que envolver dinheiro, né? Para casamentos para ganhar visto é que sempre envolver dinheiro hoje em dia, porque ninguém quer se prender, entende? Tá do jeito que a francesa está a falar, foda-se, minha família não vai receber bem isso, entende? Se ela fosse uma valdona, fala, reembolsa uma grana aí. Para cá uma família lá me dá uma rombada, entende? Seria mais ou menos assim, tá vendo? Tipo aquele vídeo que a gente viu, o último vídeo que foi postado aqui da Rússia, que também casou, eles os dois não queriam casar, mas porque viram que a moça estava quase sendo deportada para a Rússia de novo e o amor deles ia acabar assim, do nada e tal. O que eles fizeram? Vão para o cartório. Entende? Simples assim. Mas outra coisa é se casar com o seu namorado. E isso na França tradicional, porque é um país bastante tradicional, é muito difícil de aceitar. É tipo, você vai se casar com ela porque você quer os papeles e não é por amor. Que uno tem que se casar por amor. Sim. E não por papeles, quando uno está namorado. Sim. Que não é a mesma coisa de se casar com um amigo, que fica bem claro que você se casar por os papeles, porque sois amigos, que é assim. Mas, por exemplo, ele tinha meios de ter papéis de outra maneira ou só o casamento? Tem isso. Porque eu me casei, né? Eu me casei com o meu namorado, que eu não tinha outro meio. A gente já tinha olhado todos os vistos possíveis, então ou a gente se casava, vai embora. Ou a gente continuava morando separado, ele na França e eu no Brasil, né? Isso é diferente. É diferente. E aí, quando a gente se separou, a gente continuou separado, mas casado, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o divórcio. 6 meses depois, a gente conseguiu se divorciar. E aí, eu fui fazer outros vistos, né? Porque o casamento não dá visto pra ninguém. Se tu quer saber mais sobre isso, tem aqui um link que vai explicar pra vocês um pouco desse processo. É um processo que é bem... Caramba, bicho. É pesado. Um outro meio é ter filho ali. Visto permanente, você tenha filho. Entende? Vão dar visto permanente. Tem muitos angolanos que foram para o Brasil, chicotearam outras brasileiras, entende? Tem outros americanos que também chicotearam de brazuca. E tem angolanas que foram chicoteadas pelos brazucas para ganhar visto. É fato, tem que ser assim, é assim que funciona essa porra, meu. Já em português é um bocado diferente, entende? Os portugueses se chicoteiam entre os brancos, entende? Isso que Portugal também virou uma casa da mãe Joana, onde as pessoas vão, vêm. Não dá um visto permanente, mas vem. Virou a casa da mãe Joana, Portugal, entende? Eu acho. Tipo, porque a forma de amor, tipo, de um jeito familiar, é difícil de apresentar um casamento com o seu namorado por os papeles na França. É bem difícil. E para nós foi um tema assim, bem delicado, mas que ele não podia entender. E ainda hoje eu acho que ele não conseguia entender o que aconteceu agora. É muito doido que ele não consiga entender, porque no Brasil o casamento é uma coisa super sagrada, assim, também. Não é uma coisa, vamos casar e deu, entendeu? O casamento é uma coisa muito profunda, assim, né? Sim. Eu ainda não conheço, pessoalmente, eu não conheço ninguém que casou e depois se divorciou. Conheço pessoas que casaram e se separaram. Mas não que se divorciaram. É muito difícil. Quem que se divorcia? Ninguém quer gastar dinheiro. Quer viver maritalmente e pronto. Sim, mas é que eu acho que quando uno vive uma situação de discriminação e entender e sentir que uma pessoa que é próxima pode ajudar. Claro, ele se sente traído, né? Talvez. Um pouco. Tipo, pô, você é uma pessoa que podia me ajudar pra...
liberar esse problema. Mas o que Mas aconteceu tem que pensar que a você tá gente... entrando na liberdade do outro também, né? Esse é um ponto que eu senti que o brasileiro não maneja muito bem a liberdade do outro. Liberdade. Esse é um ponto para ele que é muito difícil de entender. Onde que está a minha liberdade? Onde está o que limite, né? Se eu posso ir embora em algum lugar, se as minhas coisas me pertencem ou não. Porque é um pouco, tipo, tudo um pouco assim. Ainda mais quando tá... É aquela coisa que eu falei do namoro, né? Quando namora, o brasileiro namora, é aquela coisa do, tipo, pertencer, né? É. Tipo, a sua liberdade é minha, Parece que é né? propriedade. E aí é que tá. Talvez na relação mais íntima, né? Sim. Esta questão é um pouco difícil. Porque esta forma de dizer, tipo, tudo é de todos, não há problema, as coisas têm que ser assim. O brasileiro também tem esse lado de ajudar muito também, né? E de querer ser ajudado. Então, às vezes, pro que o brasileiro é normal, pro francês é um pouco, não, peraí, é minhas coisas, eu não disse sim, não sei o quê. Então tem bom nos dois lados, né? Porque tem uma generosidade que é muito grande que vem do brasileiro também. E ele se sentiu talvez traído, porque talvez se fosse no sentido contrário, ele não teria pensado duas vezes pra casar ajudar. contigo pra tu poder ter o visto. O que acontece é que hoje mas em dia... nós somos pessoas diferentes, a gente tem culturas diferentes, a gente tem que também respeitar a cultura do outro, né? Porque uma coisa tipo, não, pra mim tá de boa, entendeu? Se tu me pedir, eu faço. Mas talvez pra outra pessoa não. E eu acho que a gente pode os dois aprender um com o outro, né? Mais aberto e mais disponível pra ajudar o próximo também. O que acontece é que, tipo, se esta questão do casamento, para mim é uma coisa, mas para apresentar para os meus avós, para a minha mãe, é outra coisa. É outra coisa, claro. Porque são gerações, né? São outra geração, isso tem que estar tomado em conta. Sim, claro. Eu falei para ele, se você mesmo precisa disso, você vai ter que ir a ver a minha mãe ou os meus avós Pedir minha mão. e falar que você quer casar comigo, porque é assim como você tem que fazer na minha família. E para ele não. Ele não quis falar com seu sim, fala, mas fala, eu quero casar-me por papeles. Isso não pode ser, isso não pode funcionar, não. Não, porque... Acho que ele quis ser sincero, mas... E uma outra coisa é que hoje em dia, sem se casar, ele tem um visto de 10 anos, ou 5 anos, visto alemão. De alemão. Entendi. O visto alemão em Berlim que é de 5 anos. Teriam outras opções, na verdade, né? Não é como se fosse a última opção da face da Terra. Ainda mais ele tá ainda aqui. Só que às vezes são os últimos meios, né, que sobram para poder obter visto. Então eu entendo o Majé. Meu brother, entendo ele. Ele tá ainda na Europa, não precisou casar e tá aí, né? Sim. Tá solteiro, não casou. Não casou. Tá solteiro e tem um visto de 5 anos. É bom que tu não tenha aceitado, porque também ajuda ele a trabalhar na independência também, né? De se virar sozinho, porque tem essa coisa que a gente falou de sempre poder contar com o outro, que é bom poder contar com o outro, mas também de saber como é que eu me viro sozinho, né? É bom se virar, né? Mas não sei se para todo mundo é assim, mas para ele esta questão da discriminação foi muito, muito difícil. É bem difícil. E se sente a Europa como uma fortaleza fechada que sempre está a botar fora quem entra e que você tem que fazer muito esforço sempre para entrar. Eu acho que... Para ele foi muito, muito este sentimento. E este sentimento acho que complicou muito a nossa relação. Sim. Complicou muito. Eu fiz um vídeo sobre se integrar sem perder a cultura, né? Que a gente fala de inteligência intercultural. Que é essa coisa do tipo, tá aberto para receber o que tá acontecendo, para sentir o que tá sentindo e para tentar entender os dois lados também, né? Porque é difícil. Por exemplo, quando eu recebia uns não na cara, assim, ou não, eu me trancava no meu quarto, eu dizia, mas a França não me merece, eu traria coisas boas pra França, eu traria minha energia, minha maneira de viver, sorridente, meu positivismo, a dança, o corpo em cena, né? E eu fiquei pensando, se as portas são fechadas, a cultura não muda, tudo fica na mesma coisa, né? E eu tinha a sensação de assim, quer saber, vocês não me querem aqui, eu vou embora, mas aí eu ficava pensando, é isso que eles querem, que eu desista. Então eu lutava pra ficar e também tentar acolher a cultura, porque é difícil quando tu recebe um monte de não, mas aquela pessoa ali do consulado não representa toda a França, tem que pensar nisso também, né? Que tem muita gente que é aberta à cultura e aí buscar pessoas que têm esses mesmos valores que tu e tentar entender o outro lado também. Eu digo que na França e não só na França, mas tudo que é ruim tem um lado bom e tudo que é bom tem um lado ruim. Por exemplo, essa coisa de reclamar o tempo todo é ruim.
Mas tem o lado bom, porque se vocês não tivessem reclamado lá o tempo todo, vocês não teriam todos os benefícios que vocês têm hoje. Tipo, se vocês não fizessem greve, vocês vão manifestar. Então vocês têm essa coisa do reclamar, mas tem uma finalidade. Então eu acho que tem essa coisa do tipo, se a gente fica ali só a coisa ruim na cabeça, aí é difícil de avançar, né? Tem que transformar a coisa ruim em coisa boa. É verdade. O que foi difícil para ele estando na França é de ver o Brasil. Então, ela eram durante os anos 2015, 2016 e que começou tipo o alcalde evangelista no Rio, que houve muitas manifestações tipo... naquela época lá da Dilma. Falar de violência sexual. Violência Como sexual. se chama? Muitas mulheres cariocas escrevendo tipo o nome dos estupradores que tiveram na vida delas, que muitas vezes são de familiar ou tipo o que acontece que eram muitos homens que são dentro do grupo de amigos e que ainda estão dentro do grupo de amigos. Então foi muito forte. O menino esse teve que estar vendo todas estas reformas culturais acontecendo no seu país. Estando longe. Então, para ele era uma revolta porque difícil. ele, como durante um tempo não tinha os papeles, não podia voltar lá. Entendi. Então, tinha que estar ficando na França ou na Alemanha e tinha que estar a ver o que está acontecendo sem poder ser parte. Então tinha um sentimento de estar abandonando o país dele. Sim. As últimas eleições presidenciais que eu não consegui votar e eu não tinha conseguido trocar o meu título de eleitor a tempo, eu me sentia super impotente também de não poder também estar indo manifestar. É assim. E aí depois ver o resultado e se sentir ainda chorar, né? E dizer, mas não tive lá, não dei meu voto, né? Então acho que é muito trabalho dentro deste contexto ter uma relação de namorados. É um peso que a gente não se dá conta, né? Que pode pesar pro outro, o fato também de estar longe da família. Um dos namorados com quem eu fiquei aqui, que durou um tempo. Um dos namorados, maluco, essa namorou quantos niga? Se explica, moça. Um dos namorados, escuta, ela falou. Também de estar longe da família. Um dos namorados com quem eu fiquei aqui, que durou um tempo, durou mais de 2 anos, ele dizia que no início sentia muita pressão de sentimento, porque realmente toda a minha família não estava aqui. Então eu transmitia pra ele toda essa falta de sentimento familiar, né? Que eu morava sozinha ainda. Que hoje eu posso transmitir pros meus colegas. Eu posso abraçar eles, pegar eles, beijar eles. Então é um peso que a gente não se dá conta sendo estrangeiro, né? Que a gente transmite pra pessoa que mora no país, que tá aqui, né? Sim, todas as consequências desta decisão de ir longe do país e o que vai apesar sobre a vida diária, tipo, de ver as notícias, o que vai implicar, de sentir-se como um imigrante que é difícil de aceitar. É impressionante como brasileiro e alemão se completa. É impressionante. Tipo, são 2 culturas tão diferentes que mesmo que precisam um do outro. Tu sente isso? Eu sinto muito isso. Que doido. Tipo, eu não estou entendendo essa moça alemã, francesa ou italiana. É impressionante. É ainda mais diferente brasileiro de alemão que brasileiro de francês. Eu acho que brasileiro e francês têm... Mas aí tu acha que se completa, que eles se entendem bem? Em Berlim, que foi a minha experiência, que não sei, claro. possível que alemães são diferentes, mas que esta gente que é alemão de cultura e que está um pouco aberta sobre entender o mundo e artistas mais abertos, se completam. E neste momento se completam, porque tipo, alemão tem um fundo de cultura muito pouco emocional, muito concreta e muito organizada, muito abstrata. Lógico. E se completa muito com esta energia brasileira, muito. E o teu relacionamento, ele acabou por conta disso ou por conta de várias coisas? Tu acha que a cultura foi o determinante? Foi o determinante. Não foi a cultura, foi a maneira que nós gerenciamos tudo isso. Então, se hoje em dia tu fosse solteira, se tu te apaixonasse por um brasileiro, tu tentaria a relação ou não? Eu acho que o início da minha relação com este menino foi uma relação de paixão, uma relação cega. E à primeira vista já, pá! Bué de coisas que estão a arder dentro de você. Sem pensar e muito no presente e dando na emoção. E acho que esse tipo de relação é muito perigoso. Porque logo uno descobre e fica... interessante, não é assim como eu pensava. A realidade faz diferente. Eu não sei se este
jeito de começar a relação é mesmo brasileiro. Então, para mim seria difícil porque gosto menos de começar uma relação assim, unicamente com paixão. É o que funciona menos. Então, eu acho que se encontrasse um brasileiro, isso não é um problema. É só, tipo, ter um início de relação que também podemos falar de coisas práticas, que também Sim, estamos... que estão na mesma vibe ali, né? Que vocês têm o mesmo pensamento, os mesmos valores e podem conversar e chegar no podemos consenso. falar disso de um espaço individual E de cada um. A gente não pode definir todos os brasileiros tendo em conta esse brasileiro, porque é só uma pessoa, né? só uma pessoa. Mas a cultura influencia com certeza, porque a gente tem modos de crescer, né? E também o momento de vida. Eu não acho que é mesmo por ser brasileiro, não. Acho que a relação acaba porque tinha que acabar. tinha que acabar. Não é. Mas eu acho que aprendi que se tenho que encontrar alguém que é tão diferente, é importante desde o início Colocar os limites. entender como ele funciona, entender como eu funciono e dar uma definição um pouco mais clara e não unicamente emotiva. Dar tempo de também explicar, ok, eu acho que eu sou assim, isso vai dar esta consequência também e não só ficar num plano emocional. Que é o amor romântico. Sim, mas não, é um amor apaixonado. Um amor apaixonado. Não é mesmo que o romântico. Que é o amor romântico. É um amor emocional. Então acho que sim, que se devia voltar a acontecer, teria o tempo de entender a cultura dele antes de ir a fundo na vida, não? De primeiro dar tempo para se entender, se compreender. Porque dá muito para aprender sobre uno mesmo e sobre o outro quando não está com outra cultura. Sim. Então, dar este tempo e Claro. não ir rápido na relação. Rápido, né? Porque logo uma vez que uno está na relação, se tem um pouco de ciúme, se tem um pouco de insegurança, é muito difícil pôr na mesa coisas que não funcionam. Sim, claro. É muito Ela tá difícil falando porque muito bonito, já destabiliza tudo. Tipo, cada vez que sai uma coisa que parece um problema, não é uma coisa que se pode resolver, é uma crise. Sim. Então, se vai mais devagar, dá tempo para assimilar a outra cultura pouco a pouco. Então é mais fácil. Mas também foi como que ele acabou de chegar na França, fazia tipo... Não sei, uns Ele meses. não conseguiu se construir ainda antes de... Sim, também. O Niga também só chegou e pá, se apaixonou. Ela também olhou no Niga, carioca gostoso, pá, também se apaixonou. E deu no que deu. Sim, que já começou... Era... Então, talvez, essa foi a minha razão, mais que a cultura. Entendi. Se você tem algum comentário pra fazer em relação a essa conversa, escreve aqui embaixo. A gente não é dona da verdade, a gente só conversa sobre as nossas experiências, o que a gente tem pra trazer pra vocês. Obrigada por ficar com a gente até o final desse vídeo. Dá um like nesse vídeo se você gostou, não esquece de te inscrever no canal e me segue no Instagram, que lá também eu conto novidades do dia a dia aqui na França. Obrigada, Laura. Muito obrigada, Ingrid. E muito obrigada, gente. Ela é muito Siga esse fofa. canal. Ela é muito fofa com esse acento dela, esse sotaque. Sim, ela falou um português perfeito, um portunhol italiano. É mesmo isso. Muito obrigada. Saludo de Grenoble. Diga noble, diga espaguete, diga pizza. Quando você tiver sentir uma coisa muito ardente com alguém e essa coisa for mútua, cuidado, freia. Porque senão você vai se afundar. Entendeu? Tchau, até o próximo vídeo.